Saudações a todos, aqui é o Wander do canal Cavalcante Precisa Renascer. Hoje é sexta-feira, dia 12 de março de 2001, exatamente às 16 horas e 6 minutos aqui na minha casa. E eu vou dar continuação agora à quarta parte desses vídeos agora chamado Pandemias, como realmente se propagam. E o que acontece então? Voltando mais uma vez até há 60 anos atrás, lá no segundo ano do primário, uma das coisas que a gente aprendia naquele tempo, por isso porque os professores daquele tempo eram muito melhores do que os de hoje, mas não por culpa dos professores, é por culpa do sistema. Aliás, os alunos também são uma porcaria hoje por causa do sistema, não é por causa deles. Se eles voltassem 60 anos atrás com a vara de marmelo funcionando no lombo deles, aí eles seriam gente. Bom, mas seja como for então, 60 anos atrás, lá no segundo ano do primário, eu comecei a ter aulas de saúde e a professora naquele tempo sabia a diferença entre vírus, fungos e bactérias. E eu fui ensinado lá quando eu tinha 8 anos de idade que álcool não serve para vírus. Se você faz um corte da mão, você até pode ter algum vírus lá daquele tétano, isso pelo que eu estou lembrado, mas eu só aprendi sobre isso muito tempo depois disso. Que se você enfia um ferro enferrujado na mão, pode ter uma bactéria um vírus, aliás, de tétano. Apesar que poxa vida, eu vi meus parentes lá se espetarem muitas vezes com ferro, com alguma coisa. E naquele tempo não tinha vacina, quando eu era criança, pelo menos lá onde eu morava, e ninguém pegou tétano. Nunca. A vacina era uma coisa rara naquele tempo. Antibiótico também, poxa vida, era uma coisa também, lá no interior era difícil. Então o que acontece? Quando a gente machucava a mão lá, quando eu tinha 8 anos de idade, lá na roça, a professora falava para a gente usar cachaça, pinga. Porque naquele tempo, poxa, vou até estender um pouco de assunto para que vocês entendam, vocês jovens entendam como que era a situação a vida das pessoas naquele tempo lá. Naquele tempo lá, 60 anos atrás, não existia supermercado. Na verdade, acho que nem na cidade de São Paulo existia mercado ainda nessa época, nos anos 60. O que existiam, isso nas cidades grandes, porque nas cidades do interior nem isso não tinha. Era um negócio chamado vendas, que existiam a cada 1 quilômetro, seja lá o que for, que era um cômodo de uns 5, 6 metros de largura, por uns 10, 12 metros de comprimento, de fundo, e tinha umas embalagens, tinham caixas de madeira, aqui assim, por exemplo, aqui assim, ó. Depois tinha outra caixa de madeira e assim por vai. Aí o pessoal comprava sacos de feijão, de arroz e tal e coisa, e aí despejava o saco de feijão numa dessas negócios de madeira, caixa de madeira, depois despejava um saco de arroz lá naquela outra caixa de madeira, a farinha, e assim vai indo e enchia tudo. Milho, fubá, trigo, tudo ensacado, e inclusive o sal, lá nos anos 60, era o sal marinho original ainda. Porque naquele tempo não tinha plástico. Se eu não me engano, o primeiro plástico que eu vi na minha vida acho que foi em 1970 ou 71. Até 1969 eu não me lembro de ter visto plástico na minha frente. Então o sal se jogava dentro daquele negócio e você vendia o sal por quilo também. O sal meio úmido, um negócio muito interessante. E também uma outra coisa, quando você ia na padaria comprar leite, você não tinha leite A, B, C, nada. O leite era um vidro, igualzinho o que passou daqueles programas do Chaves, exatamente igual. Aí você ia na padaria com aquele litro, e ele te dava um outro litro cheio com leite, só tinha leite tipo A. Não tinha leite B, C, nada dessas porcarias. Assim, e o óleo, quando você ia também na venda, você tinha que levar uma embalagem de vidro, e aí o vendedor lá da venda, e acho que talvez seja por isso que existe a palavra vendedor, né? Porque vem da venda.
Aí o vendedor colocava o litro, a boca do litro no negócio aqui assim, e girava a manivela e o óleo caía lá e colocava uma rolha e levava para casa. E lá na cidade do interior nem isso não tinha. A venda era uma mistura de venda com boteco para vender pinga, tinha o bilhar e padaria, tudo junto no mesmo lugar, só que o lugarzinho era mais pequeno um pouco, tipo aí 5 por 5 metros, aí você tinha tudo lá, bilhar, pimbolim, bar de vender pinga, essa venda pequena e uma padaria, tudo junto. E aí o que acontece então? E nessa região onde lá dos meus antepassados, era a tradição de ter um alambique para fazer cachaça. É óbvio que o alambique que faz a cachaça também faz álcool. Só que para se fazer o álcool se gastava tanto caldo de cana que o pessoal não fazia álcool, fazia a cachaça. E aí, obviamente, que a professora lá do primário, lá da roça, falava, não, se vocês cortarem a mão, vocês passam a pinga, que é a mesma coisa do álcool. É porque a pinga, mudando um pouquinho o assunto, mas é uma tradição antiga também, hoje não tem mais isso, a região lá dos meus antepassados fabrica a melhor pinga do mundo. E para se você fabricar uma melhor pinga do mundo, você tem que fazer a graduação da cachaça, tipo 80 graus, 70 graus, e colocar ela num tonel de carvalho e deixar lá anos e anos envelhecendo e perdendo o teor alcoólico. Então por isso que o pessoal não fazia álcool lá, preferia fazer a pinga. A pinga e o álcool naquele tempo lá, não sei hoje, mas naquele tempo era quase a mesma graduação. Então os meus antepassados não faziam álcool, eles faziam pinga. Então a gente passava pinga na mão. Então já assim, tem outro detalhe também muito interessante dessa época. As injeções. Como não tinha plástico naquele tempo, os mais velhos vão se lembrar disso. As seringas de injeção eram todas de vidros, que você fervia na água depois que você usava para não passar a doença. E as agulhas daquele tempo eram quase do mesmo tamanho das agulhas que se usam hoje para aplicar a vacina no gado. Então eu lhes garanto que quando as crianças, incluindo eu, viam os nossos avós lá, os pais com aquela seringa lá de injeção que parecia hoje aquele negócio que se aplica no gado, todo mundo saía correndo, incluindo eu, porque é um negocinho dolorido. Bom, mas isso é uma curiosidade para os jovens. Bom, mas então o que acontece? Então já desde aquele tempo já se sabia da diferença, isso desde 60 anos atrás, já se sabia a diferença entre vírus, fungos e bactérias. E já se sabia que álcool não adianta para vírus. Então nunca uma professora daquele tempo jamais ia falar uma coisa tão estúpida e imbecil como falar para uma criança lá, não passe álcool para evitar uma gripe. Olha que coisa mais... Essa vida, já estou ficando irritado, porque esse negócio de passar álcool para evitar um vírus é uma coisa tão imbecil, idiota, de retardados mentais, que só pode me deixar irritado. Volta em 60 anos atrás e veja se uma professora falava um negócio desse para uma criança. E hoje se fala isso para um adulto. E os adultos ainda acreditam nisso. Poxa vida, eu estou ficando irritado. O que as escolas estão ensinando hoje, até para os adolescentes? Nada. Porque essa escola não ensina nem um negocinho simplesinho, que é a diferença de vírus, bactérias e fungos. Então o que ensina? Não ensina mais nada, não tem mais nada que preste que se ensine lá. Poxa vida, então parem. Eu até mudei um pouquinho esse vírus, porque quando eu começo a me lembrar do meu passado bom que era, e hoje uma porcaria dessa, eu tive que contar também para que as gerações de hoje saibam que antigamente era uma coisa boa. Não tinha computador, não tinha celular, mas o pessoal era mais honesto e o governo era mais justo. Então parem de usar esse álcool para vírus, porque o álcool não mata vírus. Façam uma pesquisa na internet e vejam que vocês estão sendo feitos de trouxa pelo governo. Aliás, faça uma pesquisa para ver se lá na Europa o pessoal está passando álcool na mão. Vai lá nos Estados Unidos e vê se o pessoal está passando álcool na mão para matar um vírus. Com certeza, o dono desses produtores de álcool, que esses
usina de cana-de-açúcar, só pode ser de algum governante, de algum governador, senador, que está ganhando dinheiro dos trouxas. Porque depois que inventaram essa porcaria do álcool para vírus, aí o preço do açúcar aumentou, tudo aumentou. E não adianta nada, álcool para vírus, poxa, faça uma pesquisa, poxa, deixa de ser besta. Aí eu vou parar o vídeo por aqui para não ficar muito longo, e no próximo vídeo aqui agora eu vou te explicar como é que se propagam os vírus pelo mundo. E eu espero que vocês acreditem nisso e façam pesquisa para ver isso aí. Ai, poxa vida, eu já estou irritado de novo. Oh, que merda. Ai, como que o povo brasileiro pôde emburrecer desse jeito? O egoísmo. O povo brasileiro ficou tão egoísta porque eles sabem que chega na faculdade sem saber ler e escrever. Então para que eu vou estudar? Não, estudar é para os trouxas. Bom, então até o próximo vídeo.